ancião sábio, mestre de um conhecimento muito antigo, me ensinou um método reservado para fazer com que aqueles que operam em segredo contra você sejam obrigados a confessar e enfrentem as consequências de sua própria maldade em apenas 3 dias. Se você sente que há alguém, conhecido ou desconhecido, trabalhando nas sombras para destruir o que você construiu, escreva agora nos comentários: o que foi feito em segredo contra mim retorna a quem o fez. Hoje começa a minha libertação. Há momentos na vida de uma pessoa em que o peso que ela carrega não tem nome visível. Não há um rosto claro para apontar. Não há uma voz que tenha dito diretamente: eu sou seu inimigo. Só há sinais, uma cadeia de fracassos sem explicação lógica. Uma sensação constante de que algo se move contra você, lento, mas sustentado, como uma corrente subterrânea que vai erodindo os alicerces de tudo o que você tenta construir. Relacionamentos que se deterioram sem razão aparente. Oportunidades que se fecham exatamente quando estavam prestes a se abrir. Saúde que se rompe em momentos decisivos. Sonhos que se repetem com imagens sombrias. Uma fadiga que não desaparece como descanso. Eu conheci esse peso durante um período da minha vida, que prefiro não medir em tempo, mas em cicatrizes. Senti que algo, ou alguém, mantinha uma mão invisível sobre tudo o que era meu. Eu não podia prová-lo. Não tinha evidências. Mas eu o sentia com a clareza com que se sente o frio antes de a chuva chegar. Era uma certeza sem forma, uma ameaça sem corpo. O mais doloroso não era a adversidade em si, era a confusão. Não saber contra o que lutar. Não saber se o que eu sentia era real, ou se eu estava ficando paranoico. Porque há algo particularmente cruel na traição e na inveja ocultas. Quem age nas sombras conta exatamente com a sua dúvida. Eles sabem que, enquanto você não puder nomear o que está sendo feito contra você, ficará paralisado. E essa paralisia é exatamente o que eles precisam para continuar. Vivi durante meses com essa sensação. Me distanciei de pessoas. Tornei-me desconfiado até com aqueles que tinham me dado razões suficientes para confiar. E, ao mesmo tempo, continuava compartilhando momentos com pessoas que me sorriam no rosto enquanto, por dentro, desejavam minha queda. É isso que ninguém te ensina quando você é jovem, que o inimigo mais perigoso não é aquele que te declara guerra, mas o que comparece às suas celebrações e chora nos seus funerais, enquanto guarda no coração a satisfação de ter contribuído para a sua destruição. Foi nesse momento de maior confusão que chegou à minha vida a figura que mudaria minha forma de entender tudo isso. Era um homem de idade avançada, conhecido em sua comunidade como alguém que portava um saber antigo, transmitido de geração em geração, por meio de linhagens de mestres que haviam observado o comportamento humano com uma profundidade que hoje quase ninguém mais pratica. Não era um homem que falasse muito. Era dos que ouvem primeiro e só abrem a boca quando tem algo verdadeiro a dizer. Ele me disse algo que levei dias para processar completamente. Disse que o problema não era a escuridão de quem agia contra mim. O problema era que eu não havia ativado nenhuma forma de retorno, e tudo o que é enviado desde a escuridão, quando não encontra resistência, continua viajando na mesma direção. Mas existe um princípio antigo, verificado por gerações, segundo o qual aquilo que é enviado com intenção de prejudicar pode ser redirecionado. Não neutralizado, não simplesmente detido, redirecionado, devolvido com exata precisão ao seu ponto de origem. E ele explicou que a forma de fazer isso não exigia ingredientes impossíveis de encontrar, nem rituais que apenas iniciados pudessem realizar. Disse que o conhecimento mais poderoso sempre se veste de simplicidade, que o que os antigos sábios descobriram, através de séculos de observação do mundo natural e do comportamento humano, é que os elementos mais comuns também são os mais carregados de significado simbólico. E que, quando se trabalha com eles de maneira consciente, com intenção clara e linguagem precisa, ativam-se leis que não dependem de crença, mas de coerência. O que esse ancião sábio me ensinou é o que vou compartilhar com você hoje. E quero que, antes de continuarmos, você entenda algo fundamental. Isso não é superstição, não é magia, não é promessa vazia. É um ato consciente de ordem, intenção e preparação. É a diferença entre ficar sentado esperando que a injustiça se resolva sozinha e tomar uma posição ativa dentro das leis que regem o retorno do que é enviado com maldade. Há 3 elementos centrais no que me foi ensinado, e vou explicar o significado profundo de cada um antes de te dar os passos.
O ancião foi muito claro comigo. Realizar os movimentos sem entender seu significado é como pronunciar palavras em um idioma que você não conhece. Você pode soar bem, mas não está comunicando nada real. O significado é o que carrega o ato. O significado é o que converte um gesto ordinário em um ato de poder. O primeiro desses elementos é a água. A água é o elemento com maior presença na vida humana. Não há um único ser humano sobre a Terra que possa existir sem água. Seu corpo é composto, em sua maior parte, de água. Cada célula de cada tecido em seu organismo precisa de água para funcionar. Cada processo que te mantém vivo, desde a circulação do seu sangue até a transmissão de sinais no seu sistema nervoso, envolve água. Você bebe água, se banha com água, cozinha com água, e quem age contra você também faz tudo isso. Não há exceção. Não há forma de escapar dessa realidade. Os mestres antigos compreenderam algo sobre a água que a ciência moderna apenas começa a explorar sob outras perspectivas. A água não é um meio passivo, é um portador. Carrega consigo a memória do que tocou, do que esteve em contato com ela, do que foi dissolvido nela. Os sábios trabalhavam com essa propriedade não como uma curiosidade, mas como uma ferramenta. Quando um ancião dessas tradições queria que algo alcançasse alguém em particular, trabalhava através da água. Porque, mais cedo ou mais tarde, toda pessoa bebe, toda pessoa toca a água. E o que a água carrega alcança até o último canto do ser humano que a recebe. Neste método que aprendi, a água é o veículo. É o meio pelo qual a intenção viaja. É a ponte entre o seu ato consciente e a pessoa que agiu contra você. Não importa onde ela esteja, não importa se você a conhece ou não, não importa se está perto ou longe. O segundo elemento é a areia, o solo, a terra sob os pés. Esse elemento tem um significado diferente, mas igualmente poderoso. A terra é o que todo ser humano pisa. Não importa para onde você vá, não importa em que ponto do mundo você esteja, em algum momento seus pés tocam o chão. A terra é a testemunha eterna de todos os movimentos humanos. Sobre a terra se caminhou para ir fazer o mal. Sobre a terra se plantaram os pés para pronunciar palavras de ódio. Sobre a terra foram executados todos os atos que foram dirigidos contra você. Os antigos mestres diziam que a terra guarda uma memória longa, que quem pisa na terra com intenção de fazer mal deixa uma marca nessa memória, e que, quando se trabalha com a terra de maneira consciente, pode-se fazer com que essa memória haja. A areia, neste método, é o elemento que fecha o círculo. Enquanto a água chega por meio do que a pessoa bebe, a terra age através do que a pessoa pisa. Esses dois elementos cobrem a totalidade da existência física de quem age contra você. Não há escapatória possível, porque não há forma de viver sem beber água e sem pisar no chão. O terceiro elemento é o papel com as palavras escritas. E este talvez seja o mais poderoso de todos, porque envolve algo que os sábios sempre consideraram de uma potência incomparável, a linguagem. As palavras escritas, a declaração precisa e específica do que se ordena, do que se exige, do que se ativa. Nas tradições antigas de conhecimento profundo, escrever o nome de algo ou de alguém era um ato de poder enorme. Não porque o nome em si fosse mágico, mas porque nomear algo é delimitá-lo. É dizer, isso existe, tem forma, tem substância, pode ser encontrado. Quando você escreve o nome de quem age contra você, ou quando escreve a descrição precisa do que pede que aconteça, está fazendo algo que vai além do simbolismo. Está estabelecendo uma direção. Está dando à intenção um destino concreto. O ancião me disse que muitas pessoas falham em suas tentativas de se proteger não porque lhes falte vontade ou intenção, mas porque lhes falta precisão. São vagas no que pedem, são difusas no que nomeiam, e a imprecisão enfraquece o ato. O que se pede com clareza tem uma energia diferente do que se murmura com dúvidas. O que se escreve tem uma permanência e uma solidez que o que apenas se pensa não tem. A escrita, neste método, é a âncora. É o que mantém a intenção firme durante os 3 dias em que o processo está ativo. Agora quero que você saiba algo sobre esses 3 dias, porque esse período de tempo também tem um significado que o ancião me explicou e que considero importante que você compreenda. Os processos de transformação real raramente ocorrem de maneira instantânea. Isso é válido tanto para os processos externos quanto para os internos.
3 dias é o tempo mínimo que os mestres consideravam necessário para que algo ativado no plano da intenção comece a manifestar resultados perceptíveis no plano físico e nas relações humanas. Não é um número arbitrário, é uma observação feita durante gerações. Durante esses 3 dias, o que você ativou está em movimento. Não para, não descansa. Opera de maneira contínua, silenciosa, sustentada. E quem agiu contra você, saiba ou não conscientemente, começa a sentir uma pressão, uma inquietação, uma necessidade de confessar, de revelar, de expor o que fez. Porque aquilo que foi enviado com maldade já não pode avançar em sua direção. Está sendo devolvido. E o corpo e a mente de quem o enviou começam a experimentar o peso do que geraram. Antes de continuar, preciso me deter em um ponto que considero absolutamente essencial e que o ancião me apontou com particular ênfase. Há pessoas na sua vida que você acredita serem seus inimigos, e não são. Há pessoas que simplesmente não gostam de você, que não se dão bem com você, que tiveram conflitos com você, mas que não realizaram nenhum ato concreto de dano. Não fizeram nada contra você, além de não ter afeto por você. Essas pessoas não são seus inimigos no sentido que aqui importa. Você pode guardar rancor delas, mas isso é diferente. Os verdadeiros inimigos de que falo, os que ativam este tipo de consequências, são os que tomaram uma decisão consciente de agir contra você. Os que dedicaram tempo, energia e recursos a tentar destruí-lo, a bloquear seus caminhos, a prejudicar sua saúde, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos. Os que falaram em segredo para afundar seu nome. Os que operaram nas sombras usando cada ferramenta disponível para que sua vida desmoronasse. E o que mais dói, o que o ancião me lembrou com aquela paciência que só tem aqueles que viram muito, é que, com muita frequência, as pessoas mais perigosas na sua vida não são as que você conhece como inimigos declarados. São as que estão sentadas à sua própria mesa. As que te chamam de irmão ou irmã. As que conhecem seus segredos porque você mesmo os compartilhou em um momento de confiança. As que choram com você nos momentos difíceis, e por dentro, celebram que as coisas estejam indo mal para você. São essas pessoas as que mais dano causam, porque têm acesso a informações que um estranho jamais teria e usam essa informação com precisão cirúrgica. Quando você faz este método, não precisa saber exatamente quem é. O método não requer que você tenha certeza. Funciona com os que você conhece e com os que não conhece. Funciona com os que você identificou e com os que ainda operam no anonimato. Porque a intenção que você ativa não busca pelo nome, busca pela ação. Não diz que aconteça algo a fulano. Diz, tudo o que foi enviado contra mim com intenção de prejudicar retorna à sua origem. E isso alcança cada pessoa que tenha participado dessa intenção, tenha sido identificada por você ou não. Há algo mais que o ancião me advertiu sobre o momento específico em que certas ameaças se tornam mais ativas. Ele me falou dos períodos de retorno, os momentos em que a pessoa volta a lugares onde o passado vive, momentos de celebração, de reunião familiar, de datas especiais. Esses são os momentos em que certos inimigos, que estiveram esperando com paciência, ativam o que prepararam. Eles sabem que você vai estar em um lugar específico. Sabem que vão coincidir com você e prepararam algo para esse encontro. Muitas pessoas viveram isso sem reconhecê-lo. Voltam de uma viagem, de uma reunião familiar, de uma celebração e, nos dias seguintes, começam a sentir que algo mudou, que algo entrou, que há um peso novo que não existia antes, que os problemas que pareciam resolvidos reaparecem com mais força, que algo em sua energia, em seu corpo, em seus relacionamentos, se desestabilizou durante esse período, e não consegue nomeá-lo. Não tem como localizá-lo, mas está lá. O que o ancião me ensinou é que, para esses momentos em particular, e também para qualquer momento da vida cotidiana, existe este método de ativação e retorno, que não depende do momento específico. Não precisa ser feito antes da viagem, nem depois. Pode ser feito em qualquer momento em que você sinta que algo opera contra você, e seus efeitos abrangem o passado, o presente e o que tentará se ativar no futuro. Agora vamos aos passos concretos do método, e quero que, enquanto você os lê, não pense nisso como uma lista de instruções mecânicas. Pense em cada passo como um gesto carregado de significado. Cada movimento que você faz tem uma razão profunda por trás. Cada elemento que você usa cumpre uma função específica no conjunto.
A efetividade deste método depende, em grande medida, de que você o faça com plena consciência do que está fazendo e do porquê está fazendo. A primeira coisa que você vai precisar é de um recipiente com água. Pode ser água da chuva, se você tiver acesso a ela, porque a água que vem diretamente do céu tem uma carga simbólica particular nas tradições antigas. Representa o que vem de cima, o que não está contaminado pela terra, o que cai limpo. Mas, se você não tiver água da chuva, qualquer água serve. Água da torneira, água engarrafada. O que importa não é a origem da água, mas o que você vai fazer com ela. A quantidade não precisa ser enorme, o suficiente para encher um recipiente que você possa segurar confortavelmente nas mãos enquanto trabalha com ele. A segunda coisa é areia. Areia comum, a areia da rua, a areia do chão do seu jardim, areia de qualquer lugar a que você tenha acesso. Não precisa ser areia especial de nenhum tipo. O que importa é que seja terra real, solo real, o mesmo material sobre o qual todo mundo caminha. Uma pequena quantidade é suficiente, não mais do que o que cabe na palma da sua mão. A terceira coisa é um pedaço de papel e algo com que escrever. Um papel simples, do tamanho que for, grande o suficiente para que você possa escrever nele com clareza. A quarta é uma pimenta, um fruto picante. O tipo não importa tanto quanto a qualidade de ser picante, de ter essa propriedade de irritar, de acender, de incomodar, porque é exatamente isso o que representa no método. O desconforto que não deixará em paz quem age contra você até que confesse ou até que enfrente as consequências de seus próprios atos. Uma vez que você tem esses 4 elementos reunidos, sente-se em um lugar onde não vá ser interrompido. Não precisa ser um espaço elaborado, nem especialmente preparado. Você só precisa estar sozinho e em silêncio pelo tempo que dura o processo. O silêncio é importante porque o trabalho que você está fazendo é interno tanto quanto externo. Você está ordenando seus pensamentos, está clarificando sua intenção, está falando a partir de um lugar de autoridade sobre a sua própria vida. Você pega o papel e o lápis ou caneta. Se você conhece o nome de quem age contra você, escreva-o. Se você conhece os nomes de várias pessoas, escreva todos. Se você não sabe quem é, ou se suspeita, mas não tem certeza, escreva uma descrição que o abranja. Todo homem ou toda mulher que tenha tomado ação consciente contra mim, minha família, minha saúde, meu trabalho, minha vida. Essa descrição é suficientemente precisa para que a intenção encontre seu destino. Abaixo do nome ou da descrição, escreva o que você ordena que aconteça. O ancião me disse que há 2 caminhos e que a escolha é sua. O primeiro é que quem age contra você confesse, que seja exposto, que o que fez em segredo venha à luz, que as pessoas próximas a essa pessoa vejam, que ela não possa mais operar no anonimato. O segundo é que, se não confessar, enfrente as consequências plenas de suas próprias ações, que o que enviou retorne a ele com exata precisão, que sua maldade não encontre outro destinatário além dele mesmo. Escreva o que você escolhe com clareza, sem rodeios, sem linguagem ambígua, que confesse ou enfrente o que fez, que seja exposto, que o que enviou contra mim retorne a ele. As palavras que você usar são suas. O que importa é que sejam claras e que venham de um lugar de convicção, não de medo, nem de dúvida. Uma vez que você escreveu isso, dobre o papel várias vezes até que fique compacto e coloque-o no recipiente com água. Em seguida, adicione a areia, a pequena quantidade que você preparou. Finalmente, a pimenta, o fruto picante, que também vai dentro da água junto com tudo mais. Neste momento, você segura o recipiente entre as mãos, com firmeza, e começa a falar em voz alta ou em voz baixa, de acordo com o espaço em que você está. Mas fale sem ler. Fale a partir do que sabe, do que viveu, do que sentiu. Diga o que sabe que foi tentado fazer contra você. Diga o dano que experimentou. E diga, com autoridade e clareza, o que ordena que aconteça. Enquanto fala, comece a agitar o recipiente. Mova, agite, faça girar em suas mãos. Isso não é um gesto decorativo, tem um significado. Você está ativando o que está dentro, misturando os elementos, carregando a água com a intenção do papel, com a terra, com o picante, convertendo esses elementos simples em um veículo carregado. Enquanto agita o recipiente, continue falando. Você pode dizer coisas como, não terás paz enquanto tentares me prejudicar.
Cada vez que beberes água, o que fizeste te acompanhará. Cada vez que pisares na terra, o que enviaste retornará a ti. Confessa ou enfrenta as consequências do que escolheste. Você não precisa usar essas palavras exatas. Use as suas. O que importa é que sejam verdadeiras para você, que venham de um lugar de convicção e que não estejam esvaziadas pela dúvida. Se você tem razões específicas para fazer isso, nomeie-as. Se alguém tentou destruir seu casamento, diga isso. Se alguém operou contra a sua saúde, diga isso. Se alguém solapou seu trabalho ou sua reputação, diga isso. Quanto mais específico você for, quanto mais verdade você colocar nas palavras, mais carregado estará o ato. Quando sentir que disse o que tinha a dizer, quando sentir que o processo interno está completo, deixe o recipiente em um lugar onde possa repousar. Deixe-o lá durante 7 dias. Não o toque desnecessariamente. Não o verifique com ansiedade. Deixe-o trabalhar, porque o que você ativou não precisa da sua supervisão constante, só precisa de tempo. Ao cabo desses 7 dias, pegue o recipiente e vá despejá-lo em um lugar onde o sol possa secá-lo e onde você não vá pisar imediatamente depois. Não o despeje dentro de casa. Não o despeje em um espaço onde você caminhe com frequência. Despeje-o em algum lugar exterior, um espaço aberto, onde o sol e o tempo façam seu trabalho. E, uma vez que o despejar, afaste-se. Não olhe para trás. Não pense mais nisso com angústia, nem com ansiedade. Deixe-o ir. Isso é todo o método em seu aspecto físico. Mas há uma dimensão deste processo que o ancião considerava igual ou mais importante do que os passos físicos, e quero que você compreenda antes de fazer isso. O ancião me disse que a razão pela qual tantas pessoas tentam coisas assim e não obtêm resultados não é porque os métodos sejam falsos. É porque as pessoas os fazem a partir de um lugar errado internamente. Fazem a partir do medo, ou da raiva que não foi processada, ou de uma posição de vítima que as impede de se colocar sobre sua própria autoridade. Ele me explicou que este método funciona quando quem o realiza o faz a partir de uma posição de autoridade sobre sua própria vida. Não de superioridade moral, não de vingança, não de ódio, de autoridade. A diferença é sutil, mas fundamental. O medo diz, por favor, que não me façam mal. A raiva não processada diz que algo terrível lhes aconteça. A autoridade diz, o que foi enviado contra mim não tem permissão de ficar aqui. Retorna à sua origem. É uma declaração, não uma súplica. É uma ordem, não um pedido. Quando você se coloca nesse lugar, quando o faz a partir dessa posição interna, o método tem uma potência diferente. Não porque você tenha pronunciado as palavras certas na ordem certa, mas porque há uma coerência entre o interno e o externo. Há um alinhamento entre a intenção do coração e o gesto das mãos. E esse alinhamento é o que os mestres antigos chamavam de condição necessária para que qualquer ato desse tipo produza os resultados esperados. Há outro aspecto que o ancião me apontou e que quero mencionar, porque sei que muitas pessoas vão pensar nisso, embora não o digam. A questão é, isso pode prejudicar alguém inocente, alguém que não fez nada contra você, mas que, por alguma razão, está vinculado às pessoas que sim o fizeram. A resposta que o ancião me deu foi clara. Não, porque o que este método ativa não é um golpe às cegas, é um retorno dirigido. Só alcança quem agiu com intenção de prejudicar. Quem não tomou essa decisão consciente de agir contra você simplesmente não está no caminho do que é devolvido. A intenção precisa da linguagem que você escreve e que pronúncia é a que define o alcance. Por isso, a precisão nas palavras importa tanto. Também quero falar de algo que o ancião chamou de o momento do sinal. Ele me disse que, quando este método está funcionando, há sinais que você pode observar. Não precisam ser dramáticos, nem cinematográficos. Raramente o são. Os sinais costumam ser sutis. Uma conversa inesperada em que alguém que agia contra você diz algo que não deveria saber, mas que revela mais do que pretendia. Um encontro casual em que algo se expõe. Uma cadeia de eventos que vai descobrindo o que estava oculto. Um rumor que circula e que, de repente, ilumina o que havia estado nas sombras. Uma pessoa próxima a quem agia contra você que, de repente, sente a necessidade de te contar o que sabe. O ancião me disse que o processo de confissão raramente ocorre de maneira direta. Raramente a pessoa que agiu contra você vai aparecer diante de você e te dizer o que fez.
O que ocorre, com mais frequência, é uma exposição progressiva. As circunstâncias vão se alinhando de tal forma que o que estava oculto vai sendo revelado. Pessoas que sabiam e calavam começam a falar. Situações que encobriam a ação começam a se tornar transparentes. Pouco a pouco, a verdade que sempre existiu começa a encontrar a superfície. Isso é o que o ancião chamava de confissão. Não necessariamente palavras pronunciadas diretamente ao afetado, mas a exposição do que foi feito, o fim da impunidade que protegia quem agiu nas sombras. E isso, me disse o ancião, tem consequências próprias, porque quem operou em segredo, contando com a cobertura do anonimato, não sabe como existir quando essa cobertura desaparece. Se desequilibra, perde o controle sobre a narrativa que havia construído. E, nesse desequilíbrio, o que enviou contra outros começa a agir sobre ele mesmo com uma força que não pode mais dirigir nem controlar. Quero que você saiba também que este método não é um substituto para a prudência. O ancião foi enfático nisso. Fazer este método não significa que você pode baixar a guarda. Não significa que deve se expor a pessoas que identificou como perigosas para você. A sabedoria não consiste em ser imprudente em nome da confiança nos processos que se ativam. Consiste em ser prudente, ao mesmo tempo, ativo nos planos em que a ação é possível. No plano físico, cuide-se. Seja seletivo com quem você convida para a sua vida e com quem você compartilha informações sobre seus planos, seus movimentos e suas vulnerabilidades. No plano da intenção, ative os processos que o conhecimento antigo verificou que funcionam. As duas coisas juntas, a prudência prática e a ação consciente no nível da intenção, são o que os mestres chamavam de uma vida bem vivida, do ponto de vista da proteção. Não viver com medo, não viver na defensiva permanente, mas viver com os olhos abertos e com os mecanismos de retorno ativados, para que nada do que seja enviado contra você encontre terreno onde prosperar. Há algo mais que o ancião me deixou dito naquela conversa e que quero compartilhar com você, porque acredito que seja talvez a parte mais importante de tudo o que me ensinou, embora, no momento, eu não o tenha percebido assim. Ele me disse que as pessoas que vivem de agir contra os outros, que fazem da inveja e da malícia sua forma de se relacionar com o mundo, não são pessoas que estejam construindo nada. Estão destruindo. E quem destrói não está avançando. Está parado em um lugar de negatividade que, eventualmente, o consome. Você não precisa que este método as destrua. Na verdade, elas já estão sendo destruídas pelo que são. O que o método faz é acelerar esse processo e garantir que o que enviaram contra você não chegue ao seu destino. É proteção, não vingança. É retorno, não ataque. E essa distinção importa não apenas moralmente, mas também em termos práticos. Um ato de retorno consciente, feito a partir da autoridade e não do ódio, tem uma coerência interna que um ato de vingança não tem. A coerência é o que dá ao ato a sua potência. O ancião me disse algo que carrego gravado. Os que operam desde a escuridão contam com que suas vítimas não façam nada. Contam com o medo, a paralisia, a dúvida. Quando alguém ativa o retorno consciente, toda a lógica sobre a qual construíram seu ataque se desfaz. Já não podem avançar. E, sem poder avançar, o que geraram volta sobre eles. Isso é o que você vai ativar com este método. Não um golpe externo que te converte em agressor, mas um escudo dinâmico que redireciona o que foi enviado em sua direção de volta ao seu ponto de origem. E quem o enviou, ao recebê-lo, terá uma única opção real: confessar, retirar-se ou enfrentar o peso acumulado do que gerou durante todo o tempo em que operou contra você. 3 dias. Esse é o tempo em que o processo começa a mostrar seus primeiros resultados. Nem sempre serão dramáticos nesses 3 dias. Às vezes, o mais notável que acontece nos primeiros 3 dias é que algo muda em seu interior, uma leveza que você não tinha, uma clareza que substitui a confusão, uma certeza tranquila de que o que se ativa não vai parar. Essa transformação interna é o primeiro sinal. E, a partir daí, nos dias e semanas que seguem, observe. Preste atenção aos movimentos que ocorrem ao redor das pessoas que você sabe ou suspeita que agiram contra você. Preste atenção aos padrões que se revelam, às conversas que acontecem, ao que, de repente, se expõe sem que ninguém tenha buscado explicitamente expô-lo. Tudo tem seu tempo. E o que este método ativa trabalha em seu próprio tempo, que não é o tempo da sua ansiedade nem o tempo da sua impaciência. Trabalha no tempo de que precisa para ser efetivo.
Sua tarefa é ativá-lo e confiar que o que foi ensinado durante gerações por pessoas que dedicaram suas vidas inteiras à observação desses processos não foi em vão. Há uma última coisa que quero te dizer antes de encerrar, e é algo que pode parecer paradoxal, mas que o ancião me deixou claro como princípio subjacente de tudo o que me ensinou. A melhor proteção que existe não é a que destrói seus inimigos, é a que te faz crescer a tal ponto que o que eles enviaram já não encontra em você o destinatário que buscava. Porque quem avança, quem constrói, quem se move com propósito e com clareza, torna-se um alvo móvel para a maldade alheia. E um alvo móvel é um alvo que não pode ser alcançado. Este método não é apenas um ato de retorno, é também um ato de declaração do seu próprio movimento. Você está dizendo, eu me movo, eu avanço. O que for enviado contra mim não encontrará quem eu costumava ser, mas quem eu estou sendo, e o que for enviado contra quem eu estou sendo, retorna. Depois de fazer isso, conte o que mudou. Conte quais sinais você observou. Conte como foi o processo de exposição e de retorno no seu caso específico, porque cada testemunho compartilhado aqui se torna uma fonte de orientação para quem chega buscando exatamente o que você encontrou. Escreva nos comentários, fiz. O retorno está ativado. O que foi enviado contra mim encontrou seu caminho de volta.